Amigas e amigos, a direita enfrenta um dilema cuja aparência é muito diferente da sua essência. Na aparência, o que se vê é a dificuldade deles de achar o candidato, um nome ou alguns nomes que assumiriam o seu programa de governo, o programa golpista, com possibilidades de vencer as eleições de 2018. Na essência, a coisa é muito mais complexa. Diz respeito a essa questão que eu tenho falado aqui, da criação desse mundo fake, esse mundo da subjetividade, onde eles colocam tudo, uma espécie de X-tudo. Eles colocam tudo ali, esta falsa campanha de combate à corrupção, corruptos combatendo a corrupção, essas manipulações que a gente vê aí, os escândalos da Operação Lava Jato, né, vão se acumulando. Vai ficando uma coisa cada vez mais desavergonhada, cada vez mais depravada. Eu publiquei aqui alguns vídeos mostrando isso, o sequestro, agora veio aí à baila essa história do sequestro da esposa, né, de uma pessoa que trabalhava lá no sítio, né, que a Lava Jato quer porque quer que seja do ex-presidente Lula. É uma coisa escandalosa e outras coisas mais que a gente sabe. As coisas vão, esses absurdos, né, essas atitudes fascistas, bárbaras, bestiais vão se acumulando, né, e cria-se aí, portanto, um dilema, né, entre o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato e o Judiciário, o Estado Democrático de Direito, a Constituição. Como eles vão lidar com isso? A tendência é de atropelo, né? O Estado Democrático de Direito, a Operação Lava Jato atua completamente à margem, já surgiu atropelando tudo isso. Mas eles ainda têm aí a Constituição no caminho, né? E cria-se, portanto, esses dilemas, né? E eles vão tentando administrar tudo isso nesse mundo fake, nesse mundo da subjetividade, né? Aí é necessário a gente olhar para tudo isso com isso que eu tenho falado aqui, insistido muito nisso, ideologia, concepções filosóficas, políticas, né? Filosofia e política, filosofia aí no sentido literal, né, de amor ao conhecimento, de dedicação ao conhecimento, amigo do conhecimento, como diziam os gregos da antiguidade clássica, né? Um conceito fundamental para a gente entender tudo isso. A partir disso que a gente vai compreender, né, as concepções políticas, a questão da ética, isso que eu falo aqui, corruptos combatendo a corrupção, né, a ideologia na elaboração sintética do Gramsci, né, nos cadernos do cárcere, ele faz essa associação, né, ética, ideologia e concepções históricas. A ética, portanto, ela está submetida, sim, a conceitos sociais, de grupos sociais, de classes sociais. Quem tem ética é quem não tem. A ética do trabalho, tão falada, né? Quem trabalha, quem produz, quem se apropria da produção, das riquezas, o trabalho como uma mediação entre o homem e a natureza. Esses conceitos clássicos, isso é filosofia pura. É disso daí que deriva as concepções políticas, né, as concepções históricas, porque tem gente que acha que é normal, que é assim mesmo, né? Ser escravagista é normal. Ser aí um sonegador de imposto, fazer lavagem de dinheiro, evasão de divisa, é assim, o mundo é assim, como eles dizem, né? O mundo é dos espertos. O que seriam dos espertos se não fossem os trouxas? Vamos fazer essa turma de trouxa. Esse mundo fake, esse mundo da ficção, esse mundo da mídia, esse mundo da direita tem exatamente essa finalidade, esse papel, né, de fazer os outros de trouxas. A grande massa do povo, né? Agora, a grande massa do povo olha para as coisas, para essas questões com desconfiança. Está aí esse problema. É um dilema concreto. A popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ideia Lula, com pouco tempo do ponto de vista histórico, né, que essa ideia prevaleceu, como isso entranhou em grande parte da população, né, na ideia, porque traduz a ideologia do povo, do progresso, do desenvolvimento. Olha como, na essência, a coisa é muito mais complexa. É o conceito de democracia, né, esse conceito que se baseia, em poucas palavras, na aceitação das regras do jogo, né, tidas como razoáveis para todos. Não dá para se falar em democracia num sistema opressivo, né, de tamanha desigualdade social, de universos do povo e da elite que não se dialogam, que não se aproximam, são coisas antagônicas.
Como é que administra a democracia em tudo isso? A gente viu o Lula, a Dilma tentando administrar isso, e a reação, como é que foi? De bestialidade, de estupidez com a criação da Operação Lava Jato, o impeachment fraudulento da Dilma, esses cachorros loucos, essa onda de fascismo. Tudo isso compõe aí esse mundo fake da subjetividade. Né? O Brasil tem essa característica, né? Um grande número de cidadãos que lutam pela sobrevivência, pelos seus direitos. Né? Eles querem os seus ganhos econômicos na proporção do que eles produzem. E o questionamento é constante. Né? E por isso que tem uma crise latente no sistema. É uma crise insolúvel. São questões antagônicas. Não tem como fazer aí intermediação. Né? Como isso vai se resolver é um problema aí para o futuro, para a história. Né? Outros países, a história das revoluções, né, que eu tenho falado muito disso aqui, né, os trabalhadores aí buscando os seus direitos e a elite sonegando, procurando caminhos para impedir a ascensão social do povo. Uma elite que vê o Brasil como a extensão do seu umbigo, né, com seus projetos. É isso que eu tenho falado aqui, esses escândalos aí, o programa de governo dos golpistas, reformas neoliberais, etc, etc, o assalto ao orçamento público e tal. Né? Esse é o grande dilema deles. Como esconder tudo isso do povo? As crises políticas são constantes exatamente por isso. São decorrências de crises econômicas, do sistema, da natureza do sistema. À medida que o povo avança, eles reagem com brutalidade para cima do povo. A Operação Lava Jato surgiu exatamente nesse contexto de crise internacional, o Brasil tentando se proteger da crise. Eu também já tenho comentado muito isso aqui. A Operação Lava Jato surgiu para reprimir, não é para fazer outra coisa. A pessoa tem que ser muito incauta para engolir essa história de corruptos combatendo a corrupção. Surgiu para fazer a politicagem num contexto de crise, como foi em 64. Tinha uma crise grave no Brasil quando os golpistas conseguiram o intento deles, que era dar o golpe. Uma crise que foi até 67, aí veio o milagre econômico, que tirou o povo não se beneficiou do milagre econômico. O milagre econômico se sustentou até 74, em 74 já tinha outra grande crise instalada que explodiu no começo dos anos 80, também já falei aqui dos saques, dos quebra-quebras, a receita do FMI, etc. É uma crise que não se resolveu. Está aí a essência da coisa, a subjetividade do golpe, é importante a gente compreender isso. Né? Compreender pelo conceito de classe, né? Quem é do povo, né? Quem defende tem as concepções de classe. É isso, né? A elite defende essa concepção. É importante esse conceito que se chama por aí da filosofia da prática, né? Da prática. Aquilo que o Lenin dizia, análise concreta da realidade concreta. A realidade concreta é essa aí. Né? E aí a gente vai para as miudezas para compreender isso. Essa decisão, por exemplo, aí da segunda turma do STF provocou reboliço aí na turma do mundo. Como eles vão administrar isso, Tribunal Moro e a Constituição está em vigor e a mídia precisa manter as aparências até que se resolva esse dilema. Né, que o editorial da Folha, por exemplo, diz que os 5 ministros da segunda turma concordaram que as acusações formuladas pelo Ministério Público não tinham suficiente poder persuasivo, uma vez que se baseavam quase exclusivamente em delações premiadas, não raro vacilantes e contraditórias. Quase não. Né, as tais provas indiretas que eu falei aqui. Aí diz a Folha, empalidece assim, uma tese bastante explorada pelos envolvidos na Operação Lava Jato, a de que todos os processos e condenações a que se viram expostos não tinham comprovação, com testemunhas substituindo investigações detalhadas. Sim, isso pode ter ocorrido em algumas acusações do Ministério Público. Algumas não. Não tem uma. Não tem uma. Olha aqui como eles tentam administrar o problema, a essência do problema. Mas não há nenhuma indicação de que o Supremo esteja disposto a condenar sem provas documentais ou indícios decisivos de corrupção. Outros processos contaram com evidências consistentes. Possivelmente está falando aqui do Lula, da condenação do Lula. Vejam como eles não tocam no assunto. Comprova, é isso, né? Falar é fácil, agora precisa comprovar. Vejam, aqui está claramente esse dilema que eu estou falando aqui. Né, como eles administram o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, o Tribunal Fascista, Fraiser, né, com a vigência da Constituição. O Estadão também
aborda a questão mais ou menos assim, que diz que a decisão do STF de absolver a senadora Gleisi Hoffmann por falta de provas deve servir de alerta para o Ministério Público. Porque a facção do Estadão tem esse problema com o Ministério Público, porque pega essa turma aí, né? As beiradas aí, o teatro, o PSDB, o MDB, o Temer, sobretudo, o grupo do Temer, do Aécio Neves, vão fazendo os teatros, e eles tentam se defender disso. Não tem consequência nenhuma, a gente sabe. Esse é mero teatro, o tal do mensalão tucano, mensalão mineiro, né? Isso que eu tenho falado aqui reiteradamente, né? O alvo deles é o espectro do ciclo democrático e progressista. Esta é a função precípua da Operação Lava Jato. Né? Aí prossegue aqui, essa repartição, falando do Ministério Público, presta um desserviço ao país ao apresentar denúncias com base apenas em delações que, por sua própria natureza, são parciais. O delator, como se sabe, obtém benefícios ao relatar à justiça aquelas informações. No processo contra a senadora petista, há ainda outro aspecto preocupante. Ao longo de toda a ação penal, a PGR não trouxe nenhum elemento probatório, além do que já estava na denúncia, ou seja, as informações oriundas de delatores. Tem-se assim um trabalho duplamente mal feito. Além de apresentar uma acusação fraca, só com delações, a PGR, a Procuradora-Geral da República, depois nada acrescenta para provar suas acusações, como se o trabalho se encerrasse com a denúncia. Não foi feito trabalho de investigação que prestasse para os fins pretendidos. Urge um mínimo de cuidado com as delações. A justiça não pode se tornar um valha-couto de dedos duros. É isso aí, ó. É o Estadão, lógico, por interesses, mas está pondo o dedo aí na ferida. É como lidar... Se for aplicar isso que o Estadão está dizendo aqui, desmonta a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não faz absolutamente nada além de trabalhar aí com a indústria da delação premiada. Não se criou com isso uma jurisprudência como quer aqui o jornal Estado de São Paulo. Ele não fala isso, porque também precisa da Operação Lava Jato. Né? Todo o espectro golpista precisa da Operação Lava Jato para quê? Para fazer as calúnias, as perseguições políticas, né? Para perseguir aí essa história do lulopetismo, da ideia Lula, etc. O espectro, né, desse ciclo democrático e progressista. Então eles tratam isso. O Ministério Público precisa ser contido nos seus fascismos. Isso inclui Sérgio Moro. Eles não põem Sérgio Moro aqui porque aí mexeria na essência do problema. Agora, o cabeça de tudo isso, o mentor desses fascismos, chama-se Sérgio Moro. O ideólogo chama-se Sérgio Moro. Não vão criar jurisprudência. E fica com essa dubiedade. A mídia trata isso com dubiedade, para conter a Lava Jato num certo limite de politicagem, nas fronteiras, né, que interessa para eles do ponto de vista político, da politicagem deles, sem exagerar nos fascismos, como foi o caso da coluna do Bernardo Melo Franco no Jornal Globo, que eu comentei aqui em vídeos passados. Olha como o jogo é complexo aí, né? Como a gente tem que compreender isso na sua essência. A Operação Lava Jato tem que tomar cuidado, não ficar aí se expondo à chamada opinião pública. A opinião pública não pode ver o que é a Operação Lava Jato, a rataria pretoriana que eu tenho falado aqui, esse círculo fechado, né? Essa muralha que eles criaram em torno do espectro da Operação Lava Jato para protegê-la das vistas e da consciência da chamada do povo, né? Que eles chamam de opinião pública. Né? A indústria da desinformação. Porque a mídia é isso, até agora só louvou a Operação Lava Jato. Agora, no processo agora de reta de chegada das eleições, eles começam a querer, a Operação Lava Jato está certíssima, acertou em 99%, mas aqui tem 1% que precisa ser corrigido, etc. e tal. Puro jogo de retórica, ficção pura, subjetividade pura. A essência da Operação Lava Jato é isso aí. Eles não têm a filosofia, a concepção histórica, e etc, etc. Né? A análise concreta da realidade concreta da Operação Lava Jato não tem outra forma de atuar. Como é que eles vão apurar? Por que eles não apuram o Caixa 2, abre o Caixa Preta do Caixa 2? Como eles atuariam com a Constituição na mão, a Constituição em vigência? É por isso que eles vivem aí constantemente pisoteando, né, a Constituição. E aí fica esses espetáculos. Quando a gente olha esses vídeos que eu falei aqui, a gente olha, a gente vê essas delações, parece briga de criança na escola. Fulano falou aquilo, ciclano falou aquilo, outro, tal. Estimulados, os delatores estimulados pela indústria da delação premiada.
corrupção pura. Pura corrupção, né? A Folha, por exemplo, dá uma notícia aí que a cúpula da Advocacia Geral da União deu sinais de que vai apresentar recursos para tentar derrubar a decisão do Sérgio Moro, que blindou delatores e empresas que fizeram leniência com a Lava Jato de ações de 6 órgãos de controle. Aquela história, aquela canetada para proteger a corrupção vergonhosa que o Sérgio Moro... É isso aí, ó. É um caso aí, concreto. Como eles vão administrar isso? Fica aí, dando um pito aqui, um pito ali... Né, dá um chiliquinho aqui, um chiliquinho ali, vão varrendo para debaixo do tapete. São as conveniências políticas, a administração desse mundo fake, da fake news pura, né? Tem essa questão da atuação política descarada dessa turma da Operação Lava Jato. E eles também, a mídia, a direita, se aproveita disso porque isso vai alimentando um setor, aí, um nicho da lógica deles, da lógica da politicagem deles, né, que são basicamente esses cachorros loucos. Isso tem interesse para o jogo da direita. É ilusão achar que não tem, que o Jair Bolsonaro não tem um papel nisso aí. Eu comentei aqui a possibilidade que eu vejo deles tentar deixar o Bolsonaro ir para o segundo turno para derrotá-lo com um candidato deles, um candidato de direita, que eles dizem que é de centro, a direita de centro. O Deltan Dallagnol foi lá nesse Record News, uma entrevista que ele deu para o Heródoto Barbeiro. Né? É impressionante como eles não fazem questão de esconder esta atuação deles na linha dos cachorros loucos, dos bolsonaristas. Com frases imbecis, idiotas, né? Completamente idiotas. Né? Parece que ele faz parte de um bedel de colégio, sei lá o quê. Parece que está numa creche, falando com crianças. Com a diferença de que a interação com as crianças é divertida. Com ele a gente fica olhando assim, como é que pode um sujeito chegar a esse ponto tão rebaixado intelectualmente e ficar aí se expondo desse jeito? Eu teria vergonha de falar as bobagens que ele fala por aí. As frases de porta de rodoviária, de porta de banheiro de rodoviária, assim como aquele outro lá, o Carlos Fernando dos Santos Lima. Como dizia o Nelson Rodrigues, tem a profundidade de um pires, uma formiguinha as suas ideias, né? Uma formiguinha atravessaria essa profundidade com a água pelas canelas, dizia o Nelson Rodrigues. É isso, foge dessas questões essenciais, foge da ideologia, foge da concepção histórica, foge da essência do problema e fica com essa história, 10 medidas com corrupção, 70 medidas, 100 medidas, o que é completamente ridículo. Agora é isso. Para a gente compreender por que as pessoas chegam a esse ponto, o comportamento do Sérgio Moro está aí nos vídeos que eu falei, é de uma intelectualidade absolutamente rebaixada. Para a gente compreender isso, a gente tem que compreender essa questão do Gramsci que eu falei aqui, ética, filosofia, concepções históricas, a gente ter aí, enfim, um arsenal, de elementos filosóficos para a gente compreender isso, compreender o fio da corrupção, a lógica da corrupção, onde ela nasce, e onde ela cresce e onde ela floresce. Se a gente pegar isso aí, compreender tudo isso aí, certamente a Lava Jato desmonta com um castelo de areias, um castelo de cartas, não tem nenhuma consistência. É isso, puro fake, pura subjetividade. Esse é o grande desafio, para a gente levar essas concepções para o povo, mobilizar o povo. E só pode se mobilizar o povo em cima de coisas concretas, de ações concretas. Pegar o povo, dizer para o povo, essa reforma da Previdência, por exemplo, não faz sentido. A emenda constitucional 95, essa que tira recursos da educação, saúde, segurança, etc., para jogar no mundo das finanças, não faz sentido. A reforma trabalhista não faz sentido. O projeto golpista não faz sentido em cima de coisas concretas. Agora, o grande desafio das forças antigolpistas é fazer a unidade política em torno desse programa antigolpista. É aí que está o X da questão. Por isso que eu digo que ao invés de se trabalhar, de se ficar aí dizendo candidato A, candidato B, se é o Lula, se é o Ciro, se é a Manuela, se é o Boulos, se não sei mais o que, o fundamental é trabalhar em cima dessa questão, a questão programática. Fazer movimentos, ações políticas concretas
né, no sentido de dizer tudo isso aí, ó. O programa do golpe não atende aos interesses do povo. E quanto mais a gente tiver aí militância nesse sentido, militância com essas concepções que eu estou falando aqui, histórica, filosóficas e tudo mais, mais a gente consegue mobilizar a massa, o grande povo, em torno da ideia antigolpista. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.